de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus para nós, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, glória a Deus, e logo após também em Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. 6 e 7. Nos diz a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Amém, irmãos? Amados irmãos, a palavra de Deus aqui já aponta para a graça de Deus. Mesmo que essa passagem mesmo que esteja no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o profeta Isaías, ele é considerado profeta messiânico, porque ele profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Ele profetizou da vinda do Salvador. E aqui ele está falando da salvação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta passagem nos dá a ideia da dispensação da graça, a salvação que Jesus veio trazer, mas enquanto se pode achar. Um dia esta porta da graça há de se fechar e dar-se-á lugar ao juízo de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11, fala do grande trono branco, do juízo final, onde o homem será julgado pelas suas obras. Aqui diz o versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem maligno também os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar o nosso Deus. Não importa que o homem tenha vivido uma vida egressa, longe dos caminhos do Senhor, mas se tiver um verdadeiro arrependimento, recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia nos afirma que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É necessário fazer um caminho de volta para Deus. É necessário me reconhecer que o Deus Altíssimo já enviou o seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, aleluia! Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, se o homem viver aqui na terra 200 anos, ele viveu muito. 200 anos, hoje não chega nem a 200, né? Se ele conseguir viver com 200, viveu muito. Mas o que é 200 anos comparado com a eternidade? A eternidade, amém, irmão? Onde o tempo não é contado, oh, aleluia! Onde o homem viverá eternamente na verdadeira felicidade com Deus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Meus queridos irmãos, nós devemos a cada dia lembrarmos das palavras do Senhor Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Oh, aleluia! Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas se eu for, disse Jesus,
e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh, glória a Deus. João, capítulo 14, do verso 1 até o verso 3. Amém? João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Então, está registradas as promessas de Jesus. E o Senhor Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está se cumprindo na face da terra. Mateus 24, versículo 8 em diante, é o princípio das dores, os sinais da vida de Jesus. Muitas pessoas não querem entender, não querem se conformar, mas são os sinais da vinda de Jesus. Temos que nos aproximar cada dia mais dele. Temos que estar mais perto dele, em qualquer circunstância, em qualquer situação. O melhor lugar para nós estarmos é bem pertinho de Jesus. Amém, irmão? Oh, glória a Deus. É o melhor lugar, a melhor situação, a melhor posição é perto de Jesus, não é longe dele. Mas infelizmente, em vez do homem deixar o ímpio deixar o caminho da impiedade, em vez do homem maligno deixar os seus pensamentos perversos, eles têm se afastado de Deus, a ponto de nós encontrarmos no livro do Apocalipse, capítulo 22, o último livro da Bíblia, no último capítulo deste livro, Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11, Deus, aleluia. A palavra profética dizendo: Deus, meu Pai. quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Porém, quem é justo, faça justiça ainda. Glória a Deus. E quem é santo, seja santificado ainda. Em outras palavras, porque a Deus ninguém pode enganar. Não é que Deus queira que o homem seja injusto. Não é que Deus queira que o homem esteja pecando. Não. A vontade de Deus é que o homem seja justo, receba Jesus, tenha o perdão dos pecados, seja perdoado e justificado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que receba o Espírito de Deus santificando para morar nos céus. Oh, aleluia! Mas o que a Bíblia está dizendo é que a falsa religiosidade não vai enganar o juízo de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Não adianta querer aparentar ser justo sendo injusto. Não adianta querer aparentar ter uma vida de santidade vivendo na sujeira do pecado, porque Deus conhece todas as coisas. Aleluia. Quem está vivendo uma falsa religiosidade está perdendo tempo, porque no céu não entra pecado. Mas quem está vivendo uma vida no altar, sendo agradável ao Deus Altíssimo, quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eu li vários comentários sobre essas passagens. Eu disse: não, isso aqui está falando é que Deus vê todas as coisas. O homem não vai poder enganar a Deus aqui na terra. Para convencer um juiz, se procura até levar várias provas, levar várias testemunhas, e às vezes testemunhas até que falam mentiras, que agem com dolo, que agem com engano. Mas ao Deus Altíssimo ninguém pode enganar. Oh, aleluia! E a palavra está dizendo: então quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda, porque a Deus você não vai enganar. Está pensando que as obras
as famosas obras sociais, as obras de caridade, são essas obras que vão fazer o homem entrar nos céus? Não. Está pensando que é por mérito humano que o homem vai alcançar a vida eterna? Não. Milhões de pessoas com uma aparência de religiosidade que vão entrar nos céus? Não, porque no céu não entra pecado, só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E quem agora é perdoado por Jesus, não somente perdoado, mas justificado por Ele, aleluia, vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, nome escrito no livro da vida. Então quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Glória a Deus. Versículo 12, que é que Jesus diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, irmãos? Isso está falando da vinda de Jesus, porque o tempo está próximo. Aleluia. O tempo está próximo, os sinais estão se cumprindo, a vinda do Senhor Jesus está às portas. Então nunca foi tempo de brincar de ser crente, nunca foi tempo. Quanto mais agora que a vinda do Senhor está tão próxima, quanto mais agora que estamos vivendo, somos ceifeiros da 1ª hora, a última hora desse calendário da profecia de Deus, que mostra que a vinda do Senhor Jesus está às portas. Irmãos, ser igreja da última hora não é tarefa fácil. Ser igreja da última hora é uma tarefa que exige de nós nos aproximarmos mais do Senhor e pedirmos mais da unção do Espírito Santo, nos aproximarmos mais de Jesus e buscarmos mais do poder que vem dos altos céus, da sabedoria que vem do alto do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que possamos desempenhar as obras que o Deus Altíssimo quer que façamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, usado pelo Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? A igreja do Senhor Jesus, a esposa, que aqui fala em Apocalipse 22, porque aqui já fala da igreja nos céus, mas a igreja está se preparando, a noiva do Cordeiro está se preparando. Jesus, ele se preocupa com não somente o dia da sua vinda, porque na verdade o Pai vai dar essa ordem, Jesus nos buscar, mas ele quer encontrar uma noiva preparada. Amém, irmãos? Uma noiva adornada. Oh, aleluia! Foi para isso que ele enviou o Espírito Santo, para que nós não ficássemos sós e o Espírito Santo nos ajudasse, porque, irmãos, nós só podemos vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 13, Jesus falando ainda, o que é que diz? 22:13: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 22:14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, aleluia! Bem-aventurados, oh, glória a Deus, aqueles que já lavaram, nós que recebemos essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, e Deus continua convidando a você, meu amigo, meu prezado ouvinte, receba Jesus Cristo e tenha as vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro, branqueadas no sangue do Cordeiro, os pecados perdoados em nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nome escrito no livro da vida, para que possamos entrar na cidade santa pelas portas, a nova Jerusalém que Jesus foi preparar. Amém, irmão? Depois vamos meditar em Apocalipse capítulo 21, tem a descrição da nova Jerusalém. Amém. Amados irmãos,
Mas o versículo 15 nos faz uma advertência muito grande. Glória a Deus. O versículo 15 faz uma advertência muito grande. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Versículo 16: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17: E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém? Porque a porta da graça está aberta. Oh, aleluia! E Jesus continua convidando. Oh, glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia rapidamente no Salmo 22, verso 16. Glória a Jesus. Salmo 22. Salmo 22. Verso 16. Este salmo é um salmo messiânico. O tema do Salmo 22 é: o Messias sofre, mas triunfa. Amém, irmãos? Glória, glória a Deus. Eu vou mostrar aqui nessa parte do sofrimento de Jesus, essa alusão à palavra ficarão de fora os cães. Veja na Bíblia a que se refere os cães. Salmo 22, verso 16. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Verso 19: Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos encontrando que Jesus, ele aí, está enfrentando os algozes, os inimigos da obra de Deus. Homens perversos, homens corruptos, homens imorais, homens pecadores, homens mentirosos, homens fraudulentos, homens violentos, os cães. Assim foram os fariseus e ainda continuam sendo os religiosos desta época, que se levantam contra Jesus, e mesmo que não sejam religiosos, outros usados pelo inimigo, se levantando contra a palavra de Deus, contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois, diz a palavra profética, me rodearam os cães, falando de Jesus, falando do seu sofrimento. O ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Não foi assim com Jesus? Traspassaram as mãos e os pés de Jesus.
Poderia contar os meus ossos, eles me veem, repartem-se entre si as minhas vestes, lançam sorte sobre a minha túnica, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-me em socorrer-me. Mas a palavra agora, Apocalipse 22:14, Jesus ressuscitou com poder e glória, é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Oh, aleluia! E de pregar o evangelho a toda criatura. Ele está sentado à direita de Deus Pai, voltará para buscar a sua igreja, e está dizendo: ficarão de fora os cães. Glória a Deus. Não adianta se levantar contra a palavra de Deus. Eu não vou me prolongar muito do horário. Mas ficarão de fora os cães, homens perversos, violentos, imorais, corruptos. Ficarão de fora os cães. Ficarão de fora ainda o que mais? E os feiticeiros. Aí o pessoal, os feiticeiros ficaram de fora. Mas vamos também cuidar. Vamos orar e vigiar. Porque rebelião e feitiçaria são pecados que se equivalem. Às vezes alguém diz assim: mas vão ficar de fora os feiticeiros. Mas toma muito cuidado, porque muitas vezes alguém vigia: não quero contra com feitiçaria, mas entra por caminho de rebelião e rebeldia. E rebelião e rebeldia são pecados que se equivalem. Quem age com rebeldia, quem age com rebelião, o pecado é semelhante ao pecado de feitiçaria. Se equivalem, estão no mesmo patamar. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. A palavra aí é porneia, para impureza sexual. Os que se prostituem e os homicidas, aqueles que se levantam para tirar a vida e derramar o sangue do próximo. E ficarão de fora os idólatras. Tem tanta gente deixando de adorar o Deus verdadeiro para adorar imagens e esculturas. Adorar e servir a ídolos. Ficarão de fora os idólatras. Vai entrar no céu quem adora ao Deus Altíssimo em espírito e em verdade, e recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Rei, Salvador e Mestre. E ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Queridos, vamos andar no caminho da verdade, porque Jesus, Ele é a verdade. Ainda que tenhamos que enfrentar lutas e perseguições, porque amamos a Jesus e guardamos a verdade, mas a vitória é do povo de Deus. Assim como Jesus venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que morreu por nós, mas também ressuscitou por nós, está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós para nos dar vitória. Ele é o nosso advogado, e um dia Jesus voltará para nos buscar e nós reinaremos com Ele. Aleluia. Verso 16. Quem está falando essas coisas? Verso 16. O que é que diz aí a palavra? Apocalipse 22:16. Glória a Deus. Meu Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas na terra. Glória a Deus. Amém. Deus aí a geração de Davi. Amém. A resplandecer estrela da manhã. Glória a Deus. Irmãos, quem está falando aí? Essa palavra é a pregação dos pastores, é a pregação dos missionários, é a pregação dos evangelistas. Não, esta pregação, esta palavra é do Senhor Jesus. Apocalipse 22:16. O que é que diz aí? Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Ele está dizendo: eu, Jesus falando, eu, Jesus, ele mesmo, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Amém?
para que a igreja seja preparada e pregue o Evangelho, para que aquele que quiser receber Jesus e beber da água da vida, oh aleluia, receba também a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, Jesus, ele diz mais: eu sou a raiz e a geração de Davi, disse Jesus, a resplandecente estrela da manhã, Jesus testificando, aleluia. Verso 17, concluindo: e o Espírito Santo e a esposa diz que a igreja do Senhor vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha a Jesus, e quem quiser tome de graça da água da vida, que só quem pode dar é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu amigo, receba Jesus. Onde estiver ouvindo a palavra de Deus, façam aliança com o Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, perdoa-me pelos meus pecados, pelo poder do teu sangue, Senhor Jesus, deixa agora as minhas vestes espirituais mais alvas do que a neve. Perdoa os meus pecados, Senhor Jesus, e escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia do arrebatamento da igreja, oh aleluia, nós estejamos preparados, oh aleluia, prontos para um abrir e fechar de olhos, estar com o Senhor Jesus na glória, e então por toda a eternidade louvando o seu nome para todo sempre. Amém, irmãos? Então, amada igreja, quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. É a palavra de Deus para nós. Que o Espírito Santo nos ajude a cada dia estarmos firmados na rocha eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Preparados a todo instante, ligados com o Senhor, esperando esse grande dia da vitória da igreja, quando reinaremos com Cristo para sempre na glória. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. De norte a sul, de leste a oeste, os santos se levantarão na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Eu me levantarei, eu me levantarei, eu me levantarei na primeira ressurreição. Amém, amém, amém. Glória a Jesus.